Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que esteja. Vamos para mais uma jornada de meditação. Como é que está seu processo de meditação? Você está conseguindo um mergulho interior mais profundo? Você está conseguindo foco? Isso é fantástico. Poucas pessoas no mundo, um pouquinho que você consiga, poucas pessoas no mundo conseguem atualmente foco, conseguem concentração. A maioria das pessoas está dispersa. E isso nós vamos ver um pouquinho hoje. Nós vamos ver alguns mecanismos para que você consiga mais concentração. E um deles, que é o título da nossa aula de hoje, é contemplação. Quanto tempo faz que você não se dedica ou se permite contemplar? Deixe o seu like, multiplique, passe esse link, passe essa ideia para outras pessoas que certamente vão aproveitar também. Vamos fazer crescer esse movimento, ative o sininho e se você tiver alguma coisa interessante para colocar da sua experiência ou algo para acrescentar, se você tiver alguma coisa para sugerir também no nosso trabalho aqui, fique à vontade. Eu vou ler, vou procurar te responder e vou procurar sempre fazer com que a sua observação, o seu comentário, a sua experiência seja relevante aqui, tá bom? Vamos lá então? Se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o. Evangelho de Mateus, palavras de Jesus, capítulo 18, versículos 6 a 11. Que ideia profunda! É claro que quando nós pensamos levando ao pé da letra o que Jesus falou, é muito complicado, né? Mas é claro que em cada palavra, em cada ensinamento do Evangelho, em cada ensinamento de Jesus que veio até nós ao longo dos anos, tem uma lição profunda, são alegorias, sim, ensinamentos profundos, colocados de tal forma que tanto aquela geração lá do início da nossa era cristã, como todas as gerações até nós aqui, 2020 e poucos anos, né, depois, 2023 anos depois, esses ensinamentos sempre são válidos, são atuais, e tem a sua relevância na nossa vida. E a ideia nossa é sempre colocar aqui no canal a importância, esse centro, essa coluna dorsal que é o Evangelho de Jesus. É o nosso caminho, sim, é o nosso caminho de libertação. Ou como Jesus falava, ou seja, os meus ensinamentos, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Chega-se ao Pai através de mim, ou seja, chega-se ao Pai, chega-se à realização verdadeira através dos ensinamentos de Jesus. Isso é uma grande verdade. Bom, mas vamos ao que nos interessa hoje, na nossa experiência de hoje. Como eu disse anteriormente, nós vamos falar um pouco hoje sobre contemplação. O que é contemplação? Eu fui buscar no dicionário, num dicionário aleatoriamente, só para a gente ter uma ideia. Contemplação significa, é um substantivo feminino, que significa basicamente concentrar-se longamente em uma experiência, um tema ou uma visão. Muito bem. Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre contemplação. E contemplação, de um modo geral, é, na sociedade moderna, um paradoxo. Por quê? Eu vou tentar desenvolver a ideia, me acompanhe, por favor. Você tem uma sociedade atual que não exercita a contemplação, As pessoas não exercitam. De um modo geral, nós estamos o tempo todo correndo, o tempo todo observando telas, observando ambientes fechados, não temos contato com o horizonte, temos muito pouco contato com a natureza, temos muito pouco contato com algo que não seja aquelas informações que são impulsos muito fortes, muito chamativos, como o próprio celular, os aparelhos de televisão e as reuniões de pessoas sempre voltadas
para coisas rápidas, coisas fúteis. Desculpa se eu estou comparando rápido com fútil, mas de um modo geral, infelizmente, a maior parte das coisas que nos chamam a atenção, que nos prendem a atenção, infelizmente são fúteis. Mas enfim, opiniões à parte, nós vemos que a sociedade veio evoluindo. Desde lá dos nossos antepassados, ela veio evoluindo e veio ganhando através do advento da ciência, da industrialização, da eletrônica, enfim, ela veio ganhando produtividade, aumentando a produção e, teoricamente, tudo isso daí geraria para nós mais tempo para curtir família, para ter lazer, mais tempo para contemplar. E isso é um paradoxo, porque nós chegamos no momento atual, nós temos muito pouco tempo para contemplar, ou dedicamos muito pouco tempo à contemplação, diferentemente dos nossos antepassados, que lutavam pela sobrevivência e mesmo assim tinham um tempo maior, dispunham de mais tempo para a contemplação. Esse é o grande paradoxo. Por quê? Porque toda a estrutura da sociedade hoje, ela está montada para absorver nossa atenção e minimizar, diminuir ao máximo as nossas capacidades de conexão. Nós não temos capacidade de conexão, né? As conexões que teoricamente nós deveríamos fazer observando o universo, observando o horizonte, em contato com a natureza, com outras pessoas, essas observações nós vamos buscar em uma ferramenta de busca, né? Nós vamos encontrar numa ferramenta de busca e não necessariamente nas conexões que nós fazemos aqui no nosso cérebro, né? Na nossa mente. Resultado de tudo isso daí, nós passamos um dia, né? Normalmente os nossos dias correndo, atrás de coisas, atrás de cumprir metas, muitas das quais nós nos colocamos, ou nós nos impomos, ou então metas que ficam subentendidas ali na grande sociedade e que nós absorvemos essas metas como se fossem os nossos deveres e nós ficamos correndo atrás de ticar compromissos. Parece que assim, nós temos uma agenda mental ali e nós ficamos o tempo todo tentando ticar compromissos e esses compromissos, eles se multiplicam muito mais rapidamente do que a nossa capacidade de concluí-los. É como se nós ficássemos com a nossa tela aberta, cheia de ícones ali abertos, cheios de aplicativos abertos, né, rodando, e nós não conseguíssemos ter concentração em um desses aplicativos. Falta-nos contemplação. Parece que não tem muita ligação, mas tem muita ligação. Os homens do passado, os gênios do passado, eram homens que, de um modo geral, eles contemplavam, eles tinham contato com a natureza. A gente vê, por exemplo, que no passado, homens que desenvolveram coisas fantásticas, como Pasteur, como Mendel, são homens que contemplavam, que viviam em contato com a natureza e tinham a capacidade de observar, fazer conexões e principalmente contemplar. Mendel desenvolveu os princípios básicos da genética, as ideias básicas da genética, plantando ervilhas, cultivando ervilhas. Isso é fantástico. E isso nós fomos perdendo. Isso a sociedade moderna nos roubou. Ou melhor, explicando até melhor, não foi a sociedade moderna que nos roubou, mas foi a nossa adesão à sociedade moderna, a esse princípio, a essa ideia da sociedade moderna. A nossa adesão nos roubou a capacidade de contemplação. E é muito necessário, é muito importante que para meditar você tenha essa capacidade, ou seja, você desenvolva, você crie de novo essa janela da contemplação. É como se fosse uma musculação, sabe? Você faz musculação no corpo para não perder massa muscular, para adquirir força, resistência, e você faz essa musculação mental
para adquirir concentração através da contemplação, para adquirir espiritualização através da contemplação. Esqueça, não existe espiritualização sem contemplação. Se você partir para a espiritualização sem contemplação, você vai simplesmente ser um burocrata da espiritualização, um burocrata do mundo espiritual. E isso não vai te agregar nada, não vai te acrescentar nada na vida. Muito bem, nesse sentido, nós temos diversos movimentos nos puxando de novo para uma ideia de vida simples. Vida simples, esse é um passo importante para a contemplação. Retirar o máximo possível de coisas que você tenha certeza que são supérfluas. Você hoje acredita que elas não são supérfluas exatamente porque você vive inserido num mundo onde tudo que é material e que te chama a atenção é importante. Muitas das coisas não são. Então é retirar o supérfluo. É se interrogar a todo momento, eu preciso disso, né? Eu preciso desse objeto, eu preciso dessa informação, eu preciso desse relacionamento, eu preciso dessa experiência. Começar a retirar isso e colocar no lugar disso contemplação. O que é contemplação? Olhar o horizonte. Ah, mas eu não tenho tempo. Tem, você vai ter tempo porque você vai perceber que isso é importante. Ou seja, dar importância, atribuir uma importância capital à contemplação. E aí você vai começar a descobrir infinitas oportunidades de contemplar. É olhar uma planta, né? Uma planta que você pode ter no seu apartamento. Uma planta que é um ser vivo, que tem um dinamismo, ela cresce, ela se modifica, ela floresce, ela adoece quando você deixa de ter o cuidado básico com ela ou que você deixa de interagir com ela. Outras tantas coisas como pessoas que realmente tragam mensagens importantes para você no caminho seu para o trabalho, né? Tem gente que, eu já ouvi histórias, por exemplo, de pessoas que passaram a adotar o transporte coletivo. É claro que em algumas cidades é inviável o transporte coletivo, mas passaram a adotar o transporte coletivo e pegavam o ônibus e desciam um ponto antes e ia caminhando até o seu trabalho. Ou pessoas que no transporte coletivo aproveitavam para ler um livro, ou pessoas que começaram a dedicar a sua vida não a sair num lazer em lugar fechado, mas num lazer, por exemplo, num camping, em uma praia, enfim, locais que você gosta e que te permitam ter horizonte, ter paisagens dinâmicas, te permitam fazer uma retrolavagem aí de toda aquela estática, aquela poeira, aquele ruído que o dia a dia te provoca e que te impede exatamente da meditação. Nesse sentido, meu amigo, minha amiga, nós não somos contra, né? Não estamos nos colocando contra o progresso, contra a tecnologia, mas sim contra o mau uso dela. Se a gente olhar para o passado, a gente vai ver, por exemplo, que alguém inventou o avião, né? O nosso querido Santos Dumont inventou o avião, que é uma máquina fantástica, que é um meio de transporte espetacular, seguro, que transporta pessoas de um continente para outro com rapidez, transporta carga. E de repente, alguém olhou aquilo e viu a possibilidade de transportar bombas e artilharia naquela máquina. Você tem uma empresa, por exemplo, né, uma fábrica que produz itens que trazem conforto para o nosso lar, mas você tem essa fábrica também poluindo violentamente. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade que consome demais. Nós vivemos numa sociedade de consumidores irracionais, que gastam demais, que não têm o menor cuidado com a preservação dos recursos, não têm o menor cuidado com a reciclagem, enfim, e passam, né, a transformar essa vantagem que a tecnologia nos trouxe em um mal, que é a poluição. Bom,
Então, vamos incluir contemplação? Isso daí é uma dica, não é mais do que uma dica, isso daí é uma necessidade. Coloque contemplação em sua vida. Se você está aí assistindo o canal, se você está multiplicando o canal, se você está interessado realmente em elevar o seu padrão de meditação, inclua a contemplação. Diariamente é um pedido que eu lhe faço. Inclua a contemplação no seu dia a dia, comece a olhar para as coisas com outros olhos. Você vai ver que na rua onde você mora ou no local onde você passa para se dirigir ao seu trabalho, tem árvores florindo, tem insetos voando, tem pássaros, tem vida. Passe a olhar para essa vida, se possível, assista programas também que te ajudem a contemplar e contemple você mesmo. Contemple você mesmo. Olhe no espelho, dê um sorriso para você. Né? Olhe nos seus olhos através do espelho. Olhe nos olhos das pessoas. Tente sentir o coração, a necessidade das pessoas através dos seus olhos, através da impressão que ela lhe passa. Isso vai avivar o seu homem espiritual. Isso vai expandir a sua aura. Isso vai te trazer uma nova concepção de meditação e não aquela coisa de eu vou parar agora, vou ligar o botão da meditação e pronto, comecei a meditar. Não é assim. Construa o seu processo de meditação através principalmente dessa contemplação. Boa sorte! Namastê!